Estamos de volta, antenados na geral. Estamos tentando entender, existem características em comum entre pessoas salvas, pessoas que têm um relacionamento real com Deus. E a gente está falando um pouco sobre os dons espirituais aqui. Às vezes isso se torna um termômetro. Se uma pessoa é muito usada, é muito espiritual. Se ela é mais quietinha, recatada, a gente não tem um dom aparente que chame a atenção e fala, essa pessoa não é tão espiritual. A gente já passou essa barreira. Acho que o ensinamento tem chegado às igrejas, todo mundo tem, embora algumas ainda façam uso disso, às vezes até com um certo exagero, mas eu entendo que as igrejas evangélicas estão evoluindo. Já evoluíram e entenderam que não é isso. Deus não gosta de oba-oba, Deus gosta de conteúdo. Pode, às vezes, ter aí um reteté? Pode, mas com conteúdo, com coerência. Amém. E com ordem. O reteté com ordem existe, tá, gente? Não precisa ser tudo doido para ter reteté, não, né? Não é mesmo, Ronaldo? A gente quer reteté, a gente sabe um pouco disso. Mas tu tinha abrido a Bíblia aí, Ronaldo. Fala pra gente aí. Eu estava lembrando da carta de Paulo aos Coríntios, André, e os pastores aqui, porque é o seguinte, em Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, e ele começa dizendo, olha, não quero que vocês sejam ignorantes, né? E é interessante, parece até uma contradição, porque Paulo começa escrevendo aos Coríntios, dizendo que lá eles tinham sido enriquecidos em toda a palavra, todo conhecimento, não faltava nenhum dom para eles. Aí como é que Paulo chega lá na frente, né? E diz que eles eram ignorantes a respeito dos dons, né? Então a gente vai observar que, infelizmente, a igreja em Corinto não conseguia fazer com que essa experiência com Deus, né? O recebimento da palavra, o conhecimento que eles tinham das coisas espirituais, do próprio Deus, esse recebimento do poder do Espírito Santo, eles não conseguiam permitir com que isso realmente os levasse a uma maturidade espiritual, né? Os levasse a não simplesmente ali ser usados por Deus, mas realmente conhecer a Deus, né? E crescer na fé, né? A igreja de Corinto era conhecida como uma igreja imatura. Era uma igreja composta de crentes. Paulo chama eles de carnais. Muito carisma. Olha só, como carnais. Todos os dons. Exatamente. Né? E era uma igreja conhecida com crentes com muito carisma e pouco caráter. Sim. Essa questão é muito importante, esse equilíbrio do carisma e do caráter. Não adianta o cara ser cheio de dons, mas ele não tem um caráter no dia a dia que vai testificar aqueles dons, de nada vai adiantar. Vira vinicius, né? Exatamente. Uma igreja muito problemática, imoralidade, até a ceia, os caras conseguiram transformar a ceia numa confusão, né? E o interessante é que todo mundo, quando você vai falar de dons hoje de igreja espiritual, a grande maioria usa a igreja de Corinto como referência. Não é. Mas, no entanto, eu fiz uma análise ali de Coríntios, na análise narrativa, como os pastores fizeram. Paulo bate o tempo inteiro, o que o pastor Ronaldo falou. Eu tenho que me dirigir a voz, né? Tenho que me dirigir a voz como carnais, não como espirituais. Ele diz, há contenda entre vós, vocês têm preferencialismo de líderes, tem fornicação, né? Tem prostituição. Então, assim, ele diz no tudo, capítulo seguinte, no 13, carisma não tem caráter. E ele chega a dizer assim, ó, a sabedoria de vocês é meramente humana. É verdade. Ou seja, é carne. Então ele está batendo feio. Isso. E na questão lá do capítulo 13, da celeuma, que é criada logo no seu princípio, né, do capítulo, da questão do dom de línguas, Paulo dá uma chinelada naqueles caras. Olha só, parem com essas besteiras de ficarem querendo falar em línguas, um com o outro. Eu falo mais que todos vocês. Pois é, né? Então, inclusive, aí ele resume tudo isso no amor. Que para nós pentecostais seria um absurdo, né? Ó, o dom supremo é o amor. É o amor. Alguém poderia estar esperando, não, qual é o dom supremo, né? É um dos 9 lá? Não, é o amor. Ele sai, né? É verdade. E antes que a gente venha falar assim, mas ele falou isso porque ele era suspeito e não falava em línguas. Ele já falou assim, olha, eu falo em línguas mais que todos vocês. Né? E no capítulo 3 ele ainda diz assim, ó, tem dissensões entre vocês e a causa é o espírito mundano que está no meio de vocês. Entendeu? E aí? Pois é. Deixa eu levantar uma pergunta, até desligou o computador, fenomenal, que um rapaz estava mandando pra gente aqui. Ele falou assim, André, olha que interessante. André, eu fui crente por 6 anos e eu era muito usado. Aceitou Jesus, durante 6 anos ele era muito usado em revelação, conforme a gente falou aqui. Já estou afastado há 3 anos, estou no mundão mesmo. Mas ainda tenho experiências de revelações de Deus na minha vida. Mesmo depois de, vamos dizer assim, como nós aqui, desviados ou no mundão durante 3 anos, ele falou, enquanto eu estava na igreja eu era muito usado, já estou 3 anos no mundão, mas mundão de verdade, mas ainda, conforme ele colocou aqui, tem lapsos, visões e revelações de Deus, ainda meio que afastado. É possível? É de Deus? Não é? O que é isso? Às vezes Deus deu um dom e não tirou do cara ainda, ele tenta no mundão, mas Deus revela as coisas. É possível isso? Como é que vocês entendem isso? Eu creio, André, que
se ele não estivesse confundindo, mas eu não gostaria de limitar Deus. Claro. Né? Porque, de repente, ele se afastou de Deus, mas Deus não se afastou dele. Perfeito. Porque Deus o ama quer te usar, tanto. Meu irmão. Volta. Deus o ama tanto e acho que é uma falar. maneira de dizer assim, filho, eu não desisti de você. Filho, as mesmas cláusulas iniciais do contrato, quando eu te chamei, continuam valendo. Você quebrou, mas eu vou contar contigo não. ainda. Então, assim, a graça de Deus, quer dizer, quem sou eu para dizer, não, tu não pode usar ele, não. Deus usou mula, não vai usar uma vida preciosa como esse homem? Né, uma vida que tem um valor para Deus. Rapaz, como o André falou, volta logo. Volta logo, porque Deus está gritando para você que Ele quer te usar. Mas essa mensagem é muito para pessoas que fizeram coisas tão malucas e atrocidades gigantes que ele falou assim, Deus não vai me aceitar mais, porque eu já fiz muita coisa errada, eu conheço a palavra dele, eu fui contra e não sei o quê. Meu irmão, não se preocupe que Deus não se assusta não, não tem nada que assuste a Deus não. Deus está chamando muita gente hoje durante esse programa mesmo. Aí André, Deus quer ter relacionamento contigo. Porque tem muita gente que de fato é isso, que Deus deu muita coisa enquanto eles estavam na igreja e Deus não tirou não, ele está no mundão, mas Deus ainda usa ele. Eu conheci uma vez uma pessoa, um amigo meu, em profecia. Cara no mundo, não é crente, fumava, bebia, foi muito usado. Sim. Ele, em momentos, não, eis que te digo dessa maneira, mas em sentar em palavras, em coisas que ele falava, que você via que ele depois falou, caramba, como é que saiu da minha boca? Deus usava ele em profecia mesmo, ele muito afastado. O exemplo de Sansão é típico, é emblemático na Bíblia. Consagrado a Deus, nazireu, criado num berço de Deus, num berço de pessoas tementes a Deus, o pai, o senhor Manoá e a senhora Manoá, os pais de Sansão, e no entanto ele se desviou, perambulou, fez coisas erradas. Deus usou Sansão durante esse período nesse ato que ele construiu para a vida dele, pagou um alto preço, mas antes de morrer, lá no finalzinho de Juízes, parece capítulo 18, fala que o corpo de Sansão foi resgatado pela sua família. Quer dizer, Deus honrou na morte. Deus honrou. Então assim, a pessoa pode perambular por aí, mas se ela tem o Espírito Santo, se ela se converteu de fato, ela pode ter se afastado da igreja. Como o pastor disse aqui. Pode ter até se afastado de Deus. Mas Deus não se afastou Mas Deus nunca se afastou dela. E os frutos, com certeza, voltarão. Agora, claro que nenhum de nós aqui, é importante que fique claro, não estamos fazendo apologia aqui, defesa, não. Pode ficar no mundo aí afastado que Deus vai... Não é isso que nós estamos dizendo. Que nós estamos dizendo que o amor de Deus é tão grande, por Deus conhecer, às vezes, até a sinceridade da pessoa, que, André, sabe por que Deus se incomoda mais do que esse rapaz? Porque ele está falando aí, ó, tô mal, tô errado, tô no mundão. Ele está sendo íntegro, ele está sendo honesto. Ele pode estar até fora da presença do Senhor, mas um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Sabe o que incomoda mais a Deus? Às vezes uma pessoa que está na igreja, veste uma capa de religioso, de bambambam, julgando até um irmão como esse, sabe? E aí, mas a vida dele por trás está podre. Os atos dele por trás está podre, mas está julgando os outros. Entendeu? Então aí, porque quando o Senhor diz... O oposto, né? Não é usado por Deus, mas quer fazer uma capa de crente. Exatamente. Deus é muito claro, olha, ou és frio ou é quente. O morno, eu estou a ponto de vomitar, me dá náuseas. Fingir que tá e não tá, é o pior para Deus. Né? Porque aí o cara está sendo hipócrita, usando máscara. Igual, por exemplo, quer ver como Deus confronta Davi? Porque hoje tem uma linguagem muito, muito clara. Esse rapaz, não, só a atitude e as palavras dele já são suficientes para Deus pegar isso e transformar a sorte dele. Porque ele fala, estou mal, estou desobediente, estou no mundo, sabe? Mas ainda ama Deus. Ele tem temor de Deus. Agora, quer ver uma coisa? Não que Davi não tivesse temor de Deus, mas Deus o confronta nesse sentido. Porque hoje tem muita gente dentro da igreja dizendo assim, não, André, rapaz, tu está na igreja, está pregando, está cantando, está fazendo isso, sai, vai fazer isso, sai, desce do altar, vai fazer. Não, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe como é que é. E isso é um discurso que incomoda Deus, na minha opinião. Quer ver uma coisa? Davi estava ali e ele queria construir um templo. Ele falou, Senhor, sabe, eu habito, né, num palácio, né? Chega do Senhor habitar em tendas, eu vou construir um templo para o Senhor. Aí Deus olha para ele, você não. Sabe por quê? Porque tuas mãos estão sujas de sangue. Ou seja, mas eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Segundo, porque para quebrar um pouquinho dessa desculpa que o pessoal diz assim, Deus conhece meu coração. Deus conhece teu coração, mas muitas obras podem ficar impedidas, às vezes, pela nossa desobediência. Por isso eu não sei qual é o nome desse rapaz aí. Volta logo, porque Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Olha aqui, deixa eu mandar uma outra pergunta, porque acho que isso é interessante de como nós entendemos o que é ter relacionamento com Deus e Ele se relacionar e habitar dentro da gente através do Espírito Santo.
Porque nós fazemos também regras às vezes, né? O cara tem que estar assim, tem que ser até Jesus, não pode ser assim, assim, esse pode ter. Olha aqui o Ricardo, que interessante. André, ainda sou viciado em cigarro, eu sei. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Estou há 1 ano e meio na igreja, hoje fumo no máximo uns 4. Irmão, de 2 maços para 4 é muita diferença já. 4 cigarros, tá? Fumava 2 maços, eu nem sei quanto é que tem um maço de cigarro. Deve ter uns, sei lá, 20. Hoje 4, estou 1 ano e meio na igreja. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro, eu falo com Ele, porém sou muito julgado na igreja também. Mas eu creio que eu tenho salvação e vou para o céu e tenho um relacionamento com Deus. Por que eu quis trazer isso aqui que ele falou e colocou aqui? Porque a gente não deixa Deus para julgar, a gente que julga quem tem ou não tem. Então a gente fala, se um cara é viciado em cigarro, como é que ele pode ter o Espírito Santo dentro da vida dele? E é interessante ver a progressão dele, que um dia Deus vai libertar ele por completo. Qual é o tempo da libertação de uma pessoa? Quem sabe para dizer? Pode demorar a vida inteira. Verdade. Esse processo, André, o pastor falou do processo, né? E a gente julga quem está passando por um processo de libertação. Mas olha, ele foi muito sincero. Olha só o progresso que ele já teve. É claro que ele, quando ele disse aí, ele está sendo julgado pelas pessoas. E, olha, eu ouso afirmar, dessas pessoas que estão julgando esse rapaz, muitas delas também falam mentiras, denigram a imagem dos outros, cometem pecados até piores, porque o pecado dele é visto. E o pecado daquele aquele pecado que não é visto pelo outro, mas é visto por Deus. Quer dizer, a pessoa que julga esse rapaz, quem é essa pessoa na sua individualidade? Lá no seu quarto fechado, lá naquele ambiente onde ele está sozinho. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar o próximo, porque, da mesma medida, talvez sejamos julgados. Eu tenho um caso muito parecido com dele, que talvez sirva até para inspirá-lo. Uma diaconisa que hoje nem está mais na nossa igreja, mas uma pessoa que nós amamos muito, que está em outra igreja, mas que uma pessoa que teve história na nossa igreja. Como o pastor falou, né, a santificação é um processo, né, enquanto a salvação instantânea é um ato, a santificação é semelhante ao Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje. Então, assim, Deus está me mudando até hoje, né? Eu sou pastor há quantos anos, então, assim, cada momento que Deus me confronta, eu fico envergonhado de quantas coisas eu preciso mudar e retroceder. Então, o que acontece? Um dia eu estava para receber, alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu estava para receber novos membros. Ela entrou na igreja e falou assim, pastor, eu queria ser recebido, gostei muito da igreja, mas eu ainda fumo. Eu não consigo parar de fumar. O senhor me recebe como membro da igreja? Eu falei, a irmã quer parar de fumar? Quero, pastor, só não consigo. Claro que eu recebo. Se a irmã concordasse, que o cigarro é certo, aí é a maior coisa. Mas a irmã quer mudar? Sim, pastor, só não consigo. Amém. Eu posso estar recebendo também aqui? Aí eu falei com o pastor, gente mentirosa, gente que de repente se prostitui, gente que é adúltera, é fofoqueiro, não sei o quê. Então eu vou receber a irmã. Aí recebi. Passou 15 dias, todo sermão, todo pastor que ia pregava em qualquer momento do culto, em qualquer culto, em reunião de oração, que falava, vem aqui aquele que quer se libertar de vício, vem aqui que ele precisava, aquela mulher no altar chorando, clamando, de joelho dobrado, querendo a libertação. Um dia ela chega, passa um mês e pouco, fala, pastor, deixa eu contar algo, eu fumo há mais de 10 anos, fiz tudo que é tipo de tratamento, não consigo. Pastor, essa semana eu fui pegar o cigarro, não consegui, me deu uma ânsia de vômito. Aí eu insisti, comecei a passar mal. Pastor, nem querendo eu consigo mais fumar. Glória a Deus. Entendeu? E hoje é uma pessoa completamente liberta. Quem sabe ela está assistindo Diaconisa Arlete, que nós amamos muito, quer dizer, completamente liberta, não fuma, não tem mais dependência de vício nenhum. Talvez a gente fora olharia e jogaria isso aí, não é crente, tá fumando, tá viciado, e a gente, é aquilo, né? A gente não olha para o nosso... acho que foi de manhã, hoje a gente gravou muitos programas, foi interessante, um pastor que, ele falou que tinha uma mulher na casa, e toda vez que ele olhava pela janela, falava mal da vizinha. Falava, olha, tá vendo aquela suja, olha que negócio, a casa toda suja, não limpa a casa dela, as roupas, olha que roupa imunda, tudo imundo, não sei o quê. Todo dia ela levantava e falava a mesma coisa, olhava que casa suja, não limpa, não sei o quê. Aí um dia o marido dela foi e limpou a janela dela. Aí quando ela foi ver ela, finalmente essa mulher limpou a roupa, aí limpou a casa. Aí a gente fica julgando os outros por coisa suja nossa, né? Tá sujo tudo nosso, a gente julga os outros sujos. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar ainda um pouco sobre como é que nós entendemos que uma pessoa tem uma vida com Deus. Tá aí uma coisa muito bonita. E eu acho isso muito bonito. Nós temos um relacionamento real com Deus quando a gente
Fala para ele, quando a gente é sincero com as nossas fraquezas, como faz aqui o nosso amigo Ricardo. Eu fumo, eu quero parar, mas é uma fraqueza minha, Deus. Porque às vezes até a gente quer dar uma de Adão e Eva, a gente quer esconder as nossas... Não, eu não faço isso não, eu não vejo pornografia não sei o quê. Mas Deus está vendo, a gente quer esconder das pessoas para ser aceito, mas Deus está vendo. Então, ser sincero diante de Deus é a melhor coisa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.